Olá, eu sou Suzane Starling e hoje eu venho conversar com vocês a respeito do que eu falo quando eu falo de corrida, de Haruki Murakami. Este é um livro de memórias de Haruki Murakami, é um romancista muito conceituado, muito bem conceituado mundo afora. Ele já ganhou muitos prêmios literários. E neste momento em que ele está fazendo uma espécie de crônicas, na verdade são ensaios que ele vai escrevendo no momento em que está passando por um período assim bastante diferente em sua vida. Haruki Murakami, ele era até os 33 anos de idade o dono de um bar de jazz em Tóquio. E nem imaginava que se tornaria um grande escritor, sequer imaginava que iria escrever. Ele trabalhava duramente, ele e a esposa, para que esse bar desse um retorno financeiro. Então, tudo que era necessário fazer neste bar, desde gerenciar até, sei lá, fazer as coisas, trabalhar na chapa, fazer qualquer coisa ali para que as coisas funcionassem bem, ele fazia. Então, o trabalho era árduo, virava a madrugada nesse trabalho enfim, a vida dele era essa aí. Este bar, depois de algum tempo, ele começou a dar um retorno financeiro para ele. E teve uma situação em que ele estava assistindo uma partida de futebol e bebendo uma cerveja, fumando um cigarro. E de repente, ele diz que ele lembra perfeitamente até aquele momento em que ele está escrevendo este ensaio. Ele lembra do céu azul, sabe aquele dia perfeito, tudo um astral agradável, muito bom. E ele simplesmente pensou, eu vou escrever um livro. E isso ele fez. Ele começou a escrever então o seu primeiro livro quando ele terminava os trabalhos nesse bar de jazz. Ele virava a madrugada trabalhando e muitas vezes ele estava clareando o dia e ele estava escrevendo trechos do seu romance. E ele fez isso aí por algum tempo, não esperava retorno algum disso, mas acabou participando de um concurso literário e ele foi, então, premiado, né? Ele foi escolhido neste concurso. E dali em diante começa assim então um novo olhar, né? Ele pensou, poxa vida, se fazendo dessa forma tão displicentemente, né? Fazendo dessa forma tão sem esperar nada em troca, já deu certo, então vamos dar mais atenção a isso. Ele resolveu então parar com o bar, vendeu o bar, e claro que todo mundo achou uma loucura, os amigos acharam isso uma loucura, mas ele resolveu vender o bar e se dedicar à escrita. Então ele ficaria dali por diante, assim, por longas horas, dedicado ao trabalho da escrita. O que mudou em sua vida a partir daí? Bom, agora ele já não tinha mais aquela correria do bar. Ele ficava muitas horas parado, escrevendo, e ele viu a necessidade urgente de procurar por um esporte. E o que ele tinha de mais à mão, né, seria a corrida, porque não precisa de uma academia, não precisa de nada. Quem quer correr simplesmente calça um par de tênis, né? Tudo que vai precisar é de um par de tênis, claro. E tudo que precisaria era isso. E foi o que fez ele optar pela corrida. Começou a correr assim pequenas distâncias e tal. Ele conta que nesse momento de sua vida ele fumava aproximadamente 60 cigarros por dia. Isso equivale a 3 carteiras de cigarro, então é uma coisa absurda. E ele sabia também que aquilo era prejudicial, né? Tanto que ele não aguentava correr muito, ele não tinha fôlego, né? Claro, é normal, qualquer um que comece a corrida, né, sem preparo, assim, ele não está acostumado com aquele movimento, o corpo vai sofrer. Mas ele em especial, imagina, intoxicado assim pelo cigarro e sem o hábito, né, da corrida, ele acabou sofrendo bastante. Então ele já, de cara, ele foi entendendo que ele tinha que parar com o cigarro e foi se livrando disso. Foi também perdendo peso, porque como ele estava muitas horas parado escrevendo, começou a acumular aí um pezinho, ele não estava acostumado com aquilo. Enfim, imediatamente o corpo dele começou a ter uma resposta positiva, muito rápida assim, né? E, enfim, isso cada vez ia fazendo com que ele se motivasse mais à corrida, né? Além disso, desses benefícios imediatos ao corpo,
ele foi percebendo também a mudança no seu mental, né? É uma coisa até espiritual, na verdade, porque na corrida vai tendo um processo mental muito diferente. Vão acontecendo transformações, porque é um ato muito solitário, né, a corrida. É ele com ele mesmo, então ele vai refletindo, vai pensando coisas a respeito do que, por exemplo, do que gostaria de escrever, ou a respeito de suas experiências, de sua vida, tudo vai entrando na corrida de modo assim bastante, acho que bastante complementar até. A partir daí, ele foi se aventurando a distâncias maiores, até que ele fez a maratona, ele participou da corrida de Atenas até a cidade de Maratona, e então foi o ponto de partida para que ele se tornasse de fato um maratonista. Então passou a correr longas distâncias, ia de um lugar a outro do mundo, né? Ia para países diferentes para participar. E paralelo a isso, a sua escrita também, né? Foi despontando assim, foi sendo reconhecida. E tem uma coisa curiosa que ele fala que quando ele começou com esse processo aí da corrida e da escrita, ele estava com 33 anos de idade. Ele faz uma reflexão sobre esse número, é um número bastante significativo, né? Como se fosse um número cabalístico, porque ele lembra da idade de Cristo, ele faz associações assim a esse número 33, também sendo um marco na vida dele, de tantas mudanças. Então ele reflete a respeito desse número. Então este livro vai falar a respeito do silêncio, da concentração. Ele fala que como escritor é essencial o talento, claro, mas a concentração e a persistência. Não é que vá se escrever algo e imediatamente vai se tornar um ícone como escritor, mas ele tem que ter um afinco, a continuidade, né? A persistência. E claro, a persistência ela vai acontecer se você tem um foco, ter aquela meta, né? Bem pronunciada já em sua vida. Então, é isso que ele vai trabalhando, né? Persistência com o talento que reconhecidamente existia, e o foco. E durante muito tempo, nessas páginas, a gente vai vendo reflexões a respeito da sua vida, da vida do ser humano, né? Do que é a vida, na verdade, as transformações pelas quais passamos. Enfim, ele vai trazendo ele vai levantando tantos questionamentos, assim, não questionamentos, ele vai apontando para a gente tantas situações diferentes e muito comum para todos nós seres humanos, que não tem como você não experimentando aquilo que ele está falando, sabe? Você encaixa aquilo, muitas coisas encaixam na sua vida. E é maravilhoso, porque ele acaba provocando essa reflexão em você mesmo. Sinceramente, essa capa, ela não me agrada. Ela não me interessaria, seria um livro, assim, o último livro que eu iria comprar pela capa, pelo título, não me interessa absolutamente. Eu gosto de esporte, sempre gostei, eu aprecio, eu gosto até de longas caminhadas, mas corrida não. Mas eu assisti um vídeo no canal da Paloma Lima em que ela fazia uma resenha desse livro. Eu vou deixar aqui linkado o vídeo da Paloma, e ela falava extremamente bem desse livro, e fiquei curiosa, experimentei e só posso falar que vale muito a pena. Então eu deixo aqui o meu convite para que você venha conhecer este livro de Haruki Murakami e, enfim, se delicie com o que ele tem a apresentar aqui para gente, para nós leitores. Eu espero que você tenha gostado da resenha de hoje. Eu aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!